A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na santa palavra do Senhor. Meus irmãos, para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com os seus amigos. E que Deus lhe abençoe. Hoje, para a nossa meditação, eu convido você a abrir no livro de Atos, capítulo 3, versículos 1 ao 10. A cura de um coxo. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, meu Deus, meditando na sua santa palavra. Pai amado, nessa hora eu lhe peço sabedoria do alto para que eu possa transmitir a palavra do Senhor, que a unção do Senhor esteja sobre mim. Muito obrigada por tudo, glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, com essa passagem tão tremenda, né, irmãos? Com uma passagem de um tão grande milagre e também uma passagem que vem nos mostrar, aleluias, né? Assim como Jesus disse, que obras maiores, né, do que as que ele tinha feito enquanto esteve aqui na terra, os seus seguidores, os seus discípulos fariam. E eu e você, nós somos discípulos de Cristo. Então, meus irmãos, que nós tomemos posse dessa palavra e que assim como Pedro e João se deixaram ser usados pelo Senhor, que eu e você, nós também tomemos posse disso, que nós recebamos, aleluias, essa bênção para que a gente possa levar, né, a cura, né, levar a libertação para outras vidas. Esses homens aqui, esses discípulos de Cristo, Pedro e João, né, que depois se tornaram apóstolos, Pedro e João, eles subiam juntos, né? Aqui a gente tem o primeiro ensinamento para a nossa vida, né? Andar em comunhão com os nossos irmãos e no mesmo propósito, irmãos, né? Quando a gente não conhece a Cristo, quando a gente ainda está aí, olha, seguindo o curso desse mundo, a gente geralmente anda, né, ali, olha, juntos de outras pessoas, indo para as mesmas coisas, né, que existem aí secularmente falando, indo para os shows da vida, indo para, né, de repente, para as bebedeiras, né, irmãos? Mas quando a gente conhece a Cristo, aleluias, muitas vezes a gente deixa então de andar, né, com o nosso irmão, com aquele que tem o mesmo propósito que a gente. Se antes a gente saía, né, com o propósito de repente se embriagar,
né, ou de fazer coisa ainda pior, meus irmãos, agora nós temos, aleluias, né, que sair também junto dos nossos irmãos em Cristo, né, com o propósito de adorá-lo, com o propósito de buscar, aleluias, a tua face, de servir a Ele, de fazer a obra dele. Então aqui nós temos esse exemplo grandioso que foi Pedro e João subindo juntos ao templo à hora da oração, né? Para quê? Para buscar a Deus. Aleluias! E aí, com este propósito, eles foram tremendamente usados pelo Senhor, porque ali havia um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam, né? Então ali havia um homem que era coxo, irmãos, desde que ele nasceu, e todos os dias ele era colocado ali com certeza para pedir esmola. Irmãos, e de que adiantava aquela esmola? Só servia, né, para ele sobreviver, né, fisicamente falando, mas não serviria, né, para que ele obtivesse a vida eterna, para que ele conhecesse, aleluias, o Salvador. E Deus então usou aqueles homens que estavam indo à casa dele com o mesmo propósito para abençoar aquele outro. Ele, no versículo 3, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro então responde para ele: Não tenho prata nem ouro. Então, meus irmãos, é a gente dizer: dinheiro eu não vou ter para te dar, mas uma coisa eu tenho, que é a bênção de Deus, que é a salvação do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, né? Então, olha, e se a gente tiver o dinheiro, né, a gente dê também, que a gente dê o dinheiro, mas e a gente fale, né? Não é isso só que Deus quer para sua vida. Deus quer te dar a salvação eterna. Deus quer te dar a paz eterna. Aleluias! Então que a gente possa se deixar ser usado pelo Senhor. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar em concordância com a palavra de Deus, andando em comunhão com o nosso irmão, tendo o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Aleluias! Né? E aí, olha, ele disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro tinha, aleluias, o Senhor para poder abençoar aquele homem. Então, meus irmãos, para a gente ter o Senhor em nós, para a gente ter o Espírito Santo de Deus em nós, nós também precisamos andar assim como Pedro e João andavam, né, subindo ao templo para orar juntos, né, aleluias ao Senhor. Né, o Senhor ele não vai usar vasos, né, que estão de qualquer maneira, vasos que estão emborcados, vasos que estão brigando uns com os outros, né, que não têm compaixão uns dos outros, que não estão no mesmo propósito. Não, o Senhor vai usar pessoas, né, servos dele que estão em concordância com a sua palavra. E se você tem procurado estar em concordância com a palavra de Deus, em comunhão com seus irmãos, unidos com seus irmãos no mesmo propósito de fazer a obra de Deus, aleluias, então que você possa tomar posse disso, meu irmão, minha irmã, e fazer verdadeiramente a obra do Senhor, abrir seu coração, né, e deixar Deus te usar. Assim como ele usou ali Pedro e João, que falou para aquele homem: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Oh, glórias a Deus! Imagine só, um homem que era coxo desde o seu nascimento, né? E ali aconteceu um milagre. Tomando-o, olha só, eles estenderam a mão, né? E tomaram aquele homem pela mão direita, o levantando. E logo seus pés e tornozelos se firmaram, irmãos. Então, irmãos, olha só, eles estenderam a mão para ajudar aquele homem a se levantar, né? Esse é o papel do cristão também, estender a mão para ajudar, aleluias, aqueles que se encontram caídos a se levantar, aleluias, né? E logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no
templo, andando e saltando e louvando a Deus. Imagina a alegria daquele coxo. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Glórias a Deus. Imagine o testemunho, imagine quantas vidas não se renderam a Cristo por meio desse milagre. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite é essa, né? Para a gente ter união com os irmãos, de nós buscarmos a Deus em união, no mesmo propósito e nos deixar ser usados pelo Senhor nessa terra. Amém? Então, que a gente tome posse dessa palavra e que a gente cumpra aquilo que Deus tem a ser cumprido na nossa vida para que a gente possa abençoar o nosso próximo em nome de Jesus. Nessa hora eu convido você a fazer a oração da fé juntamente comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que ainda irás fazer. Pai amado, nessa hora nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Ó Senhor Jesus, te agradecemos pelo fortalecimento espiritual que o Senhor tem nos dado, pela direção que o Senhor tem nos dado. E eu lhe peço que visite cada coração nessa hora, Pai, que o Senhor contemple a necessidade de cada um, que o Senhor contemple, meu Deus, ali a disposição de cada um em Te servir, e que o Senhor, meu Pai, possa fortalecer esse irmão, essa irmã. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue me dando força, sabedoria do alto, unção do alto, para eu continuar a fazer a obra do Senhor. Guarda a minha vida, minha família, guarda a vida dos seus filhos que estão aí do outro lado ouvindo essa palavra, Pai. Senhor, se tiver porventura alguém enfermo, que o Senhor possa ministrar a cura nessa vida, cura física, cura espiritual. Peço-te também que visite os hospitais, Pai. Visite os presídios, orfanatos, asilos, Pai, onde tiver um coração aberto para receber a Tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, derramar da Tua bênção sobre essas vidas, derramar salvação, libertação, cura, Pai, em nome de Jesus. Pai, aquele que precisa de um emprego, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego para essa vida, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que o Senhor continue conosco, guardando a nossa vida e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.